A única coisa que não volta atrás, que não deixa de se cumprir, a única coisa que não volta atrás, que não deixa de se cumprir, repetir duas vezes, vou repetir de novo. A única coisa que não volta atrás e não deixa de se cumprir é a palavra do Senhor. Então, se em algum momento da sua vida, alguma pessoa usada por Deus falou que Deus ia te abençoar, que Deus ia guardar a sua família, que Deus ia cuidar daquelas pessoas da sua família que passam necessidade, que passam privações, que passam dificuldade com drogas, com álcool, com vícios de toda parte, não desacredite dessas palavras, porque se Deus falou, vai se cumprir na sua vida. Tá? Não sei por que eu comecei o vídeo hoje dessa maneira, mas o que eu tenho para te falar é isso, que a palavra do Senhor ela nunca vai voltar atrás. Deus, ele não é filho do homem para que minta e nem homem para que se arrependa. Tá entendendo? É desse jeito. A palavra do Senhor ela é fiel e verdadeira. E tem uns salmos que eu gosto muito. Salomão ele disse assim, que o Senhor é nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Ou seja, angústia é aquele momento em que você já se desesperou, é o momento em que você já correu para todo lado, momento em que você já pediu ajuda para todo mundo, ninguém te ajudou, aquelas pessoas que você colocava a sua fé, o seu pensamento em cima, nelas, ninguém conseguiu te ajudar, ou não quis te ajudar, ou simplesmente fingiu que você não precisava de um socorro, mas aí vem o Senhor, na hora certa e correta, ele entra na sua vida e age de forma sobrenatural. Lembra que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Refúgio, local de segurança, local onde você descansa, fortaleza, local onde ninguém entra, não tem como adentrar, tá? Socorro é ajuda no momento certo que Deus nos dá, bem presente na hora da angústia. Ou seja, Deus está contigo presente no momento em que você sempre precisa. Talvez você nem preste atenção que Deus ele tem cuidado de você de forma especial e você não soube corresponder a Ele, nem percebeu que Deus estava cuidando de você, sabe? Mas como isso, Rodolfo? Como é que isso acontece? Sabe aquelas situações que acontecem na sua vida que você corre para um lado e para o outro, parece que tá dando tudo errado. O salário não está pagando mais as contas, a gaveta lá do seu armário de comida, o celeiro seu não tem mais nada, só tem farinha, só tem um pouquinho de óleo na geladeira, o que sobrou foi o ovo. Gente, lembra de uma coisa. Existia uma cidade chamada Jericó, ela era cercada por uma grande muralha, era uma fortaleza, ninguém conseguia transpor aquelas muralhas, mas no dia que o Senhor falou que iria dar aquela cidade para o seu povo, ele concedeu que por meio do esforço, dedicação e fé do seu povo ali, eles conseguiram fazer com que aquelas muralhas caíssem. Foi eles que derrubaram a muralha? Foi Josué que derrubou a muralha? Não foi Josué que derrubou a muralha. Não foi o povo que derrubou a muralha. Mas foi a fé num sobrenatural que existe chamado Deus dos Exércitos. Entendeu como é que é a coisa? E eu te digo uma coisa que você às vezes não prestou atenção. Em meio a tudo que está acontecendo no mundo, tudo que está acontecendo no Brasil, é doença de tudo que é jeito, é guerra de tudo que é jeito, é tudo que está acontecendo, entristecendo o povo, entristecendo a população. Mateus capítulo 24 vai falar assim, que no final dos tempos ouvireis rumores de guerra, filhos matarão pais, pais matarão filho, o amor entre muitos se esfriará, as pessoas não vão se importar mais com as outras, simplesmente o ego, a soberba do ser humano vai subindo, e ele se esquece que o ser humano foi criado pelas mãos de Deus, foi o Senhor que pegou e criou o ser humano, né? Não foi ao contrário, ou seja, nós somos dependentes de Deus. Mas no momento, a palavra de Deus diz que no momento em que nós aceitamos, confessamos o nome do Senhor Jesus, sobre todos os nomes, que nós confessamos que Ele é Rei dos Reis, que ele é Senhor dos Senhores,
que Ele é Deus da nossa vida, que tudo que nós fazemos, Ele está em primeiro lugar. Quando nós reconhecemos isso, reconhecemos que Ele é prioridade na nossa vida, que Ele vem antes de tudo, que Ele é Deus, acima de todos os deuses, que Ele é Senhor de todos os senhores. Quando nós reconhecemos, nós somos chamados aí filhos de Deus. E a palavra do Senhor diz que nós somos como peregrinos em terra distante, ou seja, nós não somos daqui, nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. É até meio difícil de compreender isso, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Lembra quando Jesus ele foi crucificado? Lembra disso? Quando ele foi crucificado, quando ele desceu e morreu por mim e por você, numa cruz, uma das piores mortes da época. Morte de cruz era para os piores malfeitores, era para estupradores, era para ladrões, era para aquelas pessoas que cometiam delitos gravíssimos. Mas não, Jesus, ele sem pecado nenhum, sem cometer nenhum pecado, se colocou para morrer no meu lugar e no teu lugar, para que hoje nós tenhamos o direito à vida eterna. Ou seja, ele morreu de cruz, foi chicoteado, foi cuspido, foi transpassado por uma lança na sua costela, sofreu, foi pregado em um madeiro, carregou o madeiro até o Gólgota. Chegando lá, ele foi pregado nesse madeiro. O madeiro não era para ele, o tamanho da cruz não era para ele, era para outra pessoa, era para Barrabás. Mas como o povo pediu para que Barrabás fosse solto, Jesus foi crucificado no lugar de Barrabás. O que tem isso a ver? Que aquela parte em que os braços de Jesus foi puxado para ser pregado ali naquele madeiro, sabe o que aconteceu? Ali no momento em que os soldados pegaram e puxaram o braço de Jesus de um lado para o outro, um dos lados não alcançou o buraco ali onde o prego seria colocado. Ou seja, houve um deslocamento do ombro de Jesus para que pudesse ser colocado ali o madeiro. Ou seja, você imagina a dor, o sofrimento que Jesus passou. Só nesse ponto, nesse momento em que puxa o braço de Jesus e ele é pregado no madeiro. Mas aí, Jesus morre no madeiro, o corpo natural de homem, porque ele se despiu de todo o seu poder, né, de toda a sua glória, desceu, morreu no meu lugar, no teu lugar, para que hoje nós fôssemos chamados filhos de Deus. Aí ao terceiro dia, quando o diabo achou que tinha vencido, quando aquelas pessoas que tinham feito aquele mal acharam que tinha vencido, o que acontece? No terceiro dia ele ressuscita. A palavra diz que no momento em que Jesus morreu, houve-se trevas, houve-se um ranger na estrutura da terra. Sepulcros foram abertos. Pessoas que estavam mortas ressuscitaram naquele momento em que Jesus foi crucificado. Mas quando ele ressuscita ao terceiro dia, ele se encontra com duas mulheres e fala com essas duas mulheres: olha, vai aos meus discípulos, fala para eles me encontrarem em tal lugar e eu conversarei com eles. E elas quiseram tocar em Jesus e ele falou: não toqueis em mim, porque eu ainda não ascendi ao meu Pai. Ou seja, ele ainda não tinha subido ao céu para falar com o seu Pai, né, Deus. Porém, ele retorna posteriormente e conversa com todos os seus discípulos ali. Tomé, na sua incredulidade, ele chega e pergunta para ele: Jesus, é tu mesmo? E Jesus fala: veja tu mesmo, Tomé. E ele estende a mão. Quando ele estende a mão, Tomé coloca o dedo no buraco do prego ali onde tinha sido crucificado no madeiro. Sabe o que acontece? Tomé, ele viu que não precisava ver para crer, mas precisava crer naquilo que você não está vendo. Isso é a fé. Fé é firme fundamento daquilo que nós não vemos, mas daquilo que nós esperamos. Você está entendendo? E naquele momento em que Jesus começa a subir, ele começa a ficar numa distância assim considerável, ele fala: eu estou indo ao meu Pai, vou preparar lugar e voltarei para buscar vocês. Ou seja, Deus ele deixou uma promessa de que voltaria para buscar a sua igreja. Ou seja, quando se fala igreja, está se falando de pessoa. Quando se fala igreja, não está se falando de nome de igreja.
Quando se fala em igreja, não está se falando em nome de denominações de igreja. Igreja fulana de tal, igreja do não sei o que, igreja tal, igreja do pastor tal. Não. Quando o Senhor falou que buscaria a sua igreja, Ele está falando que buscaria você. A igreja que o Senhor busca e precisa é de você. Você foi criado do pó, mas você foi criado com a essência do Senhor. Ou seja, quando Ele cria o homem, quando Ele molda o homem, a Bíblia vai dizer que quando o Senhor Ele criou do barro o homem, Ele moldou o homem, ficou aquele boneco parado, estagnado, sem vida, sem esperança, sem nada. Simplesmente um monte de barro mexido. Mas agora Ele sopra nas suas narinas, Ele sopra o fôlego de vida. E aquele boneco agora, aquele homem moldado no barro, agora respira. E agora ele tem um fôlego de vida. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós estamos vivendo uma época que as pessoas não estão se importando com ninguém. Nós estamos vivendo uma época em que as pessoas só estão se preocupando, sabe com o quê? Estão se preocupando com a fama, estão se preocupando só com o sucesso, estão se preocupando se vai ter dinheiro na conta, se não vai ter dinheiro na conta, se vai andar de carro bonito, se não vai andar de carro bonito. Mas deixa eu te dizer uma coisa, tudo isso fica. Tudo isso fica. Quando você morrer, e não tem essa diferença do rico para o pobre. O rico e o pobre vai ter que morrer. Ou seja, vai morrer. A questão é, acaba quando morrer? Não. A palavra do Senhor diz que após a morte, aí virá a eternidade. Tem duas coisas aí que você precisa entender. Você quer viver a eternidade com Cristo ou você quer viver a eternidade sem Cristo? Porque com Cristo é uma eternidade com felicidade, com gozo, com alegria, juntamente com o Senhor. Mas a eternidade sem Cristo é uma eternidade de sofrimento eterno. Você já imaginou o que é uma eternidade? A mente do ser humano ela não consegue entender nem compreender o que é uma eternidade de sofrimento, o que é uma eternidade de gozo. Mas o Senhor, Ele falou: voltarei eu para buscar a minha igreja, e a minha igreja sou eu e você. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Não sei, gente, por que veio essas palavras na minha mente para mim poder falar aqui para vocês. Vocês sabem que o meu canal ele tem 4 nichos mais ou menos de vídeos. São vídeos de política, são vídeos de manifestações, são vídeos de coisas de casa, consertando ali um liquidificador, um fogo, um fogão, um carro, alguma coisa do tipo. São vídeos de natureza, de viagem e da palavra de Deus. E fazia tempo que eu não falava sobre a palavra de Deus aqui nesse canal. E hoje essa palavra é para você. Não sei por que eu comecei a falar assim. Não sei por que eu comecei a falar aqui agora sobre a palavra do Senhor. Mas Deus sabe e conhece. Se esse vídeo for para uma pessoa, se esse vídeo tiver uma visualização, e essa visualização, essa pessoa assistir esse vídeo e foi impactada pelo poder do Senhor, pela palavra do Senhor, já me valeu todo esse momento em que eu estou aqui gravando esse vídeo, porque eu sei que ele foi preparado para você. Compartilhe esse vídeo para todas as pessoas que você conhece. Seja muito bem-vindo ao nosso canal.